Irmãos queridos, podem sentar, por gentileza. Querido pastor, é um privilégio estar aqui. É uma honra poder retornar a esta querida igreja e partilhar a preciosa palavra de Deus. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite está no livro de Jó. Eu peço que você abra comigo. Livro de Jó, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versos 6 a 12. Depois, capítulo 2, de 1 a 6. Está escrito: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Meus irmãos, este episódio aqui registrado descreve esta reunião de Deus com seus filhos. E eu quero crer que aqui são os anjos, nas regiões celestes. E a palavra nos informa que Satanás aparece nessa reunião dos filhos de Deus. E é curioso que Deus é quem abre a conversa perguntando assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele anda por aí, ele está de olho, está antenado, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca de novo perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada e com a luz apagada, sem ninguém observando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus. Princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: bom, esse eu não conheço ainda, esse eu não observei ainda, quem sabe um dia eu boto os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás, não. Satanás respondeu assim para Deus: mas também puderas, desse jeito aí qualquer um te adora, tu tens abençoado a vida dele, tu tens colocado uma grande sebe, uma grande muralha de proteção à família dele,
Tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro. Os bens dele prosperam na terra. Ah, desse jeito é muito fácil. Qualquer um te adora. Com isso, Satanás está insinuando que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás está insinuando que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás está insinuando que Jó só serve a Deus por interesse, porque descobriu que religião dá lucro. Satanás insinuou que se Deus tocasse naquilo que o próprio Deus havia dado para Jó, o mesmo Jó que agora adora, blasfemaria. E o que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens. Satanás está levantando a tese de que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, e ninguém ama mais a Deus do que a sua família. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. O Deus que adoramos é o Deus que manda no céu, que manda na terra e que manda no inferno. Com a permissão de Deus, Satanás sai dali e faz um estrago na vida de Jó. Se vocês conferirem comigo o capítulo 1, verso 3, notarão que Jó era o maior de todos os homens do Oriente. Isso significa que ele era o homem mais rico do Oriente, o homem mais rico da sua geração. Nota de rodapé: não é pecado ser rico. Jó era ao mesmo tempo o homem mais rico e o homem mais piedoso. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído por ele. Mas agora confiram comigo, por favor, os versos 15, 16 e 17, que Satanás vai usar os sabeus, o fogo e os caldeus para levar Jó à falência, ao colapso financeiro. E o homem mais rico quebra. A grande pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no versículo 21. Quando Jó recebe a notícia que tudo que ele tinha pereceu, se perdeu, e ele não tinha mais nada, estava quebrado e falido, diz a Bíblia que ele disse o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, eu não levarei nada deste mundo, portanto o que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. E ele derrota aqui a primeira tese de Satanás, e ele prova que ele ama mais a Deus que o dinheiro, e ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas notem comigo, no versículo de número 19, versículo 18 e 19, diz que Jó recebe a mais trágica notícia da vida. Jó tinha, conforme o verso 1, verso 2, 7 filhos e 3 filhas. Jó era um pai exemplar, conforme o verso 5. Pai intercessor, um pai presente, um pai que exortava os filhos, um pai que tinha cuidado com a vida espiritual dos filhos. Um pai que manteve os filhos unidos, pode ter certeza disso. Se você tem mais de um filho, mais de uma filha, entendamos isso, os filhos não são naturalmente unidos. Quando você vê uma família grande e unida, pode ter certeza, tem por trás um pai e uma mãe, que costura esta unidade. Pois bem, agora os 10 filhos de Jó estão celebrando, e acontece um acidente, um vendaval, e a casa desaba sobre eles, e todos eles morrem nesse acidente. Eu fico pensando, irmãos, como é que um homem desse volta do cemitério? Como é que ele recomeça a vida?
Como é que ele se ergue do luto? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que a tese de Satanás é verdadeira? Ninguém ama mais a Deus do que a família? A resposta está no verso 20 e no verso 21. Quando Jó recebe a notícia de que seus filhos haviam morrido, diz a Bíblia que ele se levantou, ele rasgou o seu manto, ele rapou a cabeça, ele lançou-se em terra e ele adorou e disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele reprova a segunda tese de Satanás e prova que ama mais a Deus do que a família. Ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2. Diz a Bíblia que houve uma outra reunião de Deus com seus filhos. E eu quero crer que os anjos, eu quero crer que nas regiões celestes. E Satanás aparece por lá de novo. E Deus pergunta para ele outra vez: de onde vens? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou por aí, estou de olho, estou antenado, estou procurando uma brecha para devorar. E Deus cutuca outra vez e faz a mesma pergunta assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem mudar uma vírgula. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Tu me incitasses contra ele sem causa para o destruir, mas ele permanece fiel. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás, suas teses são falsas, suas teses são mentirosas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, Jó provou que me ama mais do que a família. Jó provou que me adora, não por aquilo que eu dou, mas por quem eu sou. Aí Satanás partiu para a terceira tese: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, Deus coloca de novo a sua reputação nas mãos de Jó e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não pode tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Com a permissão de Deus, diz a Bíblia que Satanás saiu dali e colocou uma doença maligna em Jó, da planta dos pés ao alto da cabeça. A pele foi ficando avermelhada, daqui a pouquinho enegrecida, daqui a pouquinho necrosada, e ele precisa raspar a sua pele necrosada com caco, talvez de telha, iam se formando bolhas de pus. E diz a Bíblia que ele mordia nessas bolhas para tentar aliviar a sua dor. Ele não conseguia comer, ele não conseguia dormir, ele não tinha pausa, ele não tinha descanso, não havia remédio, não havia nenhuma terapia que pudesse socorrer a ele na sua doença e na sua dor. Ele foi ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Seu corpo exalava mau cheiro, as pessoas cuspiam nele, davam volta dele, ninguém podia olhar para ele sem contorcer o rosto. E a sua mulher, ao ver esse drama tão terrível, se rebela contra Deus e diz para ele: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa Deus e morre. E Jó diz para ela assim: tu falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E diz a Bíblia que em tudo isso Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Ele derrota a terceira tese de Satanás, e ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo, e ele prova que ele adora a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Agora vem o capítulo 2, versículo 11, e diz que os seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, combinaram ir juntamente condoer-se de Jó para consolá-lo.
Diz o verso 12 que eles levantaram de longe os olhos, não reconheceram Jó. Eles ergueram a voz e choraram, cada um deles rasgou o seu manto, lançava pó ou ar sobre a cabeça, sentaram-se com Jó na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles falou palavra nenhuma com Jó, porque viram que a dor de Jó era muito grande. Mas eu faço uma pergunta a vocês nessa noite: esses homens eram amigos de Jó? De fato eram amigos de Jó? E a resposta categórica é: claro que sim, claro. Você já recebeu alguma visita assim, nas horas mais difíceis da sua vida? Alguém que chega, fica 7 dias, 7 noites, sentado no chão, na terra, sem abrir a boca, só chorando. Você já fez alguma visita assim a alguém? Qual foi o problema desses homens? O problema desses homens foi uma teologia ruim. O problema desses homens foi uma compreensão errada. O problema desses homens é que eles desenvolveram uma espécie de lógica cartesiana, de causa e efeito. E eles começaram a pensar o seguinte: ninguém sofre sem causa. Para alguém estar sofrendo é porque fez coisa errada. E para Jó estar sofrendo e sofrendo tanto assim, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram, e eles não só falaram para Jó. E eles assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios, chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco, agravaram o luto de Jó, dizendo que Deus havia matado os filhos dele, porque ele era louco. Eles falaram para Jó que ele só ficou rico porque roubou os órfãos e as viúvas. E eles foram massacrando Jó, eles foram cravejando Jó com as suas setas cheias de veneno, eles foram passando Jó debaixo de um rolo compressor. E o que Jó fez? O que você e eu faríamos? Jó questionou Deus. Jó perguntou a Deus 16 vezes a mesma coisa. Por quê, meu Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Jó levantou aos céus 34 queixas contra Deus. 34 queixas. Sabe qual foi a resposta de Deus para Jó? Às suas perguntas e às suas queixas? Um total e sepulcral silêncio. Deus não falou nada com ele. Não respondeu nenhuma das suas perguntas. Não respondeu nenhuma das suas queixas. E eu posso lhes garantir uma coisa: pior do que sofrer é sofrer sem explicação. Se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, vocês concluirão comigo que Jó está sofrendo um golpe profundo nas 5 áreas mais importantes da vida. Primeiro, na vida financeira. Irmãos amados, para quem sempre viveu num aperto, quando perde mais um pouco, está aguentando, já sabe viver no aperto. Mas quem viveu no topo da pirâmide, no luxo, na riqueza, no fausto, na fartura, ao perder tudo, se desconstrói emocionalmente. Por muito menos você e eu conhecemos gente que dá um tiro na cabeça. Segundo, Jó está enfrentando um problema de saúde gravíssimo. Ele está todo chagado. Ele é uma ferida aberta. Ele é uma carcaça humana. Ele é um aborto vivo. Ele é um ser repulsivo. A doença nivela os homens. Essa pandemia provou isso. Os mais ricos morreram igualzinho aos mais pobres. Os mais cultos morreram do mesmo jeito que os analfabetos. Os maiores empresários morreram do mesmo jeito que os mais simples empregados. Os mais crentes e piedosos morreram do mesmo jeito que os ateus. É impossível alguém ficar com o narizinho empinado e com o peito estufado num leito de CTI.
Mas Jó enfrenta um terceiro problema. Ele enfrenta problema no seu casamento. Irmãos, na hora que o Jó mais precisou do apoio da sua mulher, para ser uma aliviadora de tensões, uma consoladora na sua dor e na sua agonia, ela se rebela contra Deus e diz para ele: morre, homem, morre, morre logo. A quarta área que ele enfrenta problema, irmãos, é na área dos filhos. Não é natural pai e mãe enterrar filhos, não é natural. Não é natural os filhos furarem a fila, não é natural. Mas se não bastasse, ele enfrenta um quinto problema: as amizades. Os amigos que deveriam ser bálsamo para ele se tornam vinagre. Os amigos que deveriam consolá-lo tornam-se consoladores molestos e acusadores implacáveis. Se vocês estão percebendo comigo, irmãos, Jó perdeu tudo. Ele está no fundo do poço. E eu quero dizer para você que quando alguém está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar: é para cima, é para o alto, é para Deus. E nesse momento de grande desespero e dor, diz a Escritura que Jó vai dizer uma coisa: eu perdi tudo, uma coisa entretanto eu não perdi, é a confiança que eu tenho no meu Deus, pois eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele verá, meu corpo revestido de pele, eu verei o meu Redentor. Satanás pensou que tinha tirado tudo de Jó, mas ele não sabia que Deus era o tudo de Jó. E Deus não pode ser retirado. Quando Jó arranca do seu peito esse brado de esperança, Deus rompeu o silêncio e começou a falar. Como se Deus estivesse, irmãos, abrindo as comportas do céu e despejando em catadupas torrentes da sua glória sobre Jó. Deus foi mostrando a Jó a sua majestade, o seu poder, a sua soberania, o seu controle do universo, as suas ações misteriosas e soberanas em todas as áreas da vida. E diante daquela manifestação tão estupenda da glória de Deus, Jó foi se encolhendo e se encolhendo e se encolhendo e se encolhendo, porque quando Deus se revelou a Jó, ele não respondeu nenhuma das 16 perguntas de Jó, ele não respondeu nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus se revelou a Jó, ele fez 70 perguntas para Jó, todas retóricas, impossíveis de serem respondidas. Deus perguntou para ele assim: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para não invadirem a terra? E Deus foi mostrando para Jó a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, e Jó foi só se encolhendo e se encolhendo e se encolhendo, para descobrir as 5 verdades mais revolucionárias da sua vida, verdades essas que podem impactar o nosso coração nesta noite. Que verdades são essas? Abra sua Bíblia comigo em Jó 42, elas estão lá. Confiram comigo, por favor. Primeira coisa que Jó descobriu, irmãos, está no versículo 1 e 2. Ele descobriu, reconheceu a onipotência de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Você e eu, irmãos, temos impossibilidades intransponíveis. A psicologia de autoajuda, que enche as livrarias dos aeroportos, das boas livrarias das nossas cidades, nos dizem todo dia: você é forte, você tem a força, você tem o poder. Você é um gigante. Basta fazer cócegas aí no seu interior que se levantará um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que você e eu somos fracos. E a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas.
Irmãos, querendo ou não, o tempo vai esculpindo em nosso rosto algumas rugas indisfarçáveis. As mulheres, mais sábias do que os homens, driblam isso melhor. Um bom cosmético. Daqui a pouco, uma boa cirurgia plástica dá uma ajuda impressionante. Mas chega uma hora que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não tem mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. E eu acho que até um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas emocionais. Quantos de nós, irmãos, nas noites mais escuras da alma, já não choramos e gememos, dizendo, Deus, eu não aguento mais. Temos fraquezas morais. Nós já chegamos diante de Deus com lágrimas nos olhos, dizendo, meu Deus, eu não quero cometer mais esse erro. E daqui a pouquinho, você se flagra repetindo o mesmo erro. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Nós temos fraquezas espirituais, nós somos um ser contraditório. O bem que queremos fazer, nós não fazemos. O mal que não queremos, esse praticamos. Nós somos fracos. Mas é glorioso você e eu afirmarmos nesta noite que o nosso Deus tudo pode. Para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem problema impossível, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem casamento sem restauração, para Ele não tem impossíveis em todas as suas promessas. Ele tudo pode. A grande questão nesta noite é entendermos quão grande é o nosso Deus, quão majestoso é o nosso Deus, quão glorioso é o nosso Deus, quão onipotente é o nosso Deus. Ele é aquele que mede as águas na concha da sua mão, Ele é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, Ele é aquele que mede os céus a palmos, Ele é aquele que espalha as estrelas do firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas ia faltar. Ele é aquele que olha para as grandes potências econômicas e militares da terra, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão. Este é o nosso Deus, Ele tudo pode. Me permita explicar isso. Um pai caminhava com seu filhinho de 4 anos pelas ruas da cidade, quando o menino lhe fez uma pergunta, e eu não sei se vocês concordam comigo, mas me parece que as crianças fizeram um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que criança. E o menino perguntou assim para o pai: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai ficou em silêncio, porque não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Continuou caminhando, pensando, matutando, para dar a resposta. Daqui a pouquinho ele escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas. E diz: filho, olha para cima. Você está vendo aquele avião? O menino disse: sim, papai, estou vendo. Qual é o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu: pequeno, papai, muito pequeno. Estava muito longe. O pai pegou o menino e levou no aeroporto. Tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado no pátio. O pai chegou bem perto e perguntou assim: você está vendo esse avião, meu filho? Estou vendo, papai. Qual o tamanho desse avião, meu filho? Esse é enorme, papai, esse é muito grande. O pai disse: pois bem, meu filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda verdade que Jó reconheceu, irmãos, e que mudou a vida dele, está aí no versículo 2, ele reconheceu a soberania dos propósitos divinos, e quando ele vai dizer o seguinte: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, isso é maravilhoso.
Deus não usa rascunho para fazer seus planos. Deus não é pego de surpresa. Deus não fica em apuros. Deus não fica esfregando as mãos porque a pandemia chegou sem saber o que fazer. Os planos de Deus são perfeitos, não precisam de atualização. Então deixa eu dizer algo para você, amado. Nós não cremos em acaso. Nós não cremos em sorte. Nós não cremos em azar. Nós não cremos em determinismo cego. Nós não cremos em misticismo. Nós não cremos em praga. Nós não cremos em olho gordo. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus está permitindo você passar por um vale, se Deus está permitindo você passar por uma prova, saiba que Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Saiba que Deus tem um propósito, porque o caminho de Deus é mais elevado, porque o pensamento de Deus é mais elevado, e Deus está trabalhando não contra você, mas Deus está trabalhando por você, porque não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. A terceira coisa que Jó reconheceu que mudou a história dele, irmãos, está no versículo 3. Confira comigo a parte B do versículo. Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele reconheceu a sua profunda limitação. Para você entender o que Jó está falando aqui, você tem que dar uma sentada, numa sentada só, ler o livro. Faça um dia isso. Pegue o livro de Jó e leia-o numa sentada só. Você vai descobrir que Jó fez 3 coisas. Jó perguntou, Jó se defendeu e Jó se queixou. Se você pensa que Jó sentou num cantinho e trincou os dentes e aguentou calado, você entendeu errado. Ele falou. E quando está doendo muito, você fala. Aí Deus se revelou a ele, na sua grandeza, na sua majestade, na sua soberania, no seu controle do universo. Jó botou a mão na boca e disse: meu Deus, quanta coisa que eu falei sem entender. Sabe qual a lição que eu aprendo aqui? O sábio é aquele que sabe que quase nada sabe. Porque o que você sabe é muito pouco em relação ao que você não sabe. Então, quando você encontra uma pessoa muito empinadinha, que parece que sabe tudo, você está perto de uma pessoa que não sabe quase nada. É impossível alguém ser vaidoso, soberbo, altivo, arrogante, se ele conhece quem é Deus. É impossível alguém ser arrogante se ele conhece quão limitado ele é. Eu fui criado, pastor, na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade. Naquela roça bem artesanal. E eu não sei se você já viu, e essa semana eu vim ontem do Mato Grosso, onde visitei uma das mais lindas fazendas do Brasil, e vi lá a colheita de algodão e de milho. E sabe qual é a diferença entre uma espiga boa, grande, granada, para uma espiga xoxa, que a gente chama de restolho, que só tem palha e sabugo? Quando a espiga está boa na hora de colher, ela se dobra. Mas o restolho, que não tem nada, só tem sabugo e palha, ele não se dobra nunca, fica empinadinho. Quando você vê uma pessoa muito empinadinha, posso saber, é um restolho, só tem palha e sabugo. Quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você deve ser. Quanto mais você conhece a Deus, mais pequeno você reconhece que é. A quarta verdade que mudou a história de Jó, irmãos, está aí no versículo 5, confiram comigo. Jó diz assim: eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele reconheceu o seu limitado conhecimento de Deus. E eu confesso, pastores, que eu fico em crise com esse versículo. Em crise porque
Parece que não combina essa afirmação com o que Deus havia dito acerca dele. Deus dissera sobre ele: não há ninguém na terra semelhante a Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Isso não é uma opinião ou uma bajulação de um amigo rasgador de seda. Isso é uma palavra de Deus, e Deus não tem uma opinião sobre nós, Deus tem um diagnóstico. Como é que esse homem, que é o mais piedoso da sua geração, pode fazer uma confissão dessa? Eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Não parece contraditório? Como é que eu entendo isso? Eu gostaria de explicar fazendo outra pergunta. Você conhece a Deus? Conhece? Quanto você conhece a Deus? Quanto? Deixa eu ilustrar. Havia um homem que nunca tinha visto o mar. Não sei se ele era goiano ou mineiro, brincando com vocês. Um dia, ele fez uma viagem para o litoral. E ao ver o mar, ele ficou encantado e exclamou: agora eu conheço o mar. Aí aproxima-se dele um marujo, uma pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e diz assim: pois eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? A Bíblia diz em João 17,3 que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, a própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. Então deixa eu lhe dizer, sabe o que você vai estar fazendo lá no céu, depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Deus é inesgotável em seu ser, nem toda eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus. Você vai conhecer a Deus, você vai conhecer a Deus, você vai conhecer a Deus, você vai fruir a presença de Deus, você vai amar a Deus, você vai glorificar a Deus, você vai servir a Deus, e jamais haverá um tempo na eternidade que você possa dizer: agora conheço tudo, não tem mais nada para conhecer, agora eu vou botar minha vida no piloto automático. Deus é inesgotável. E então agora eu entendo o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora eu entendo Jó: ah, Senhor, eu só estou na superfície, eu só estou arranhando a superfície. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais. Agora preste atenção. Se você encontrar uma pessoa na igreja muito com peitinho estufado, igual um pavão, quer se apresentar sempre como o mais piedoso, o mais crente, o mais homem, mulher de Deus, que conhece muito a Deus, você está perto de uma pessoa que não conhece quase nada de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe que só está arranhando a superfície. Mas em quinto lugar, Jó descobre uma quinta e última verdade que mudou a história dele. Está no versículo 6. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconheceu a enormidade do seu pecado. E eu fico em crise de novo com o versículo. Porque me parece que não combina essa confissão com o que Deus dissera dele. Essa confissão fica bem na boca de um assassino, de um ladrão, de um corrupto. Mas na boca do homem mais piedoso da sua geração? Como é que você entende isso? Me permita explicar isso aqui. As pessoas que mais choram e sofrem e confessam os seus pecados não são aquelas que mais pecam, são aquelas que mais perto de Deus andam. Aqueles que estão longe de Deus, irmãos, não têm nem consciência de pecado. As pessoas deste mundo estão nas trevas, estão cegas, estão surdas, endurecidas. Elas se revestelam nos seus pecados e aplaudem as suas loucuras. Elas enaltecem as suas loucuras, porque elas estão mergulhadas numa grande escuridão.
Mas você que conhece a luz, você que está no reino da luz, você que foi impactado pela luz, agora qualquer manchinha que você vê já incomoda você, porque você está na presença daquele que é santo, 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 e não é possível ficar na presença daquele que é santo, 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 sem dizer como Isaías: ai de mim, Senhor, ai de mim, eu estou perdido. Ou dizer como Jó: ah, Senhor, eu me abomino no pó e na cinza. Ou dizer como Pedro: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Então preste atenção nisso. Se você encontrar uma pessoa que está sempre se autoelogiando por suas virtudes, pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que está longe de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais consciência de que é pecador você tem. Bom, mas agora eu quero levar vocês para o verso 10, porque o verso 10 é a chave da virada na vida de Jó. É a chave hermenêutica da restauração de Jó. E está escrito aí, confiram comigo, que Deus mudou, o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuíra. Como assim Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Como assim? Deixa eu lhes fazer uma pergunta. Vocês ainda enfrentam um problema de alguém falar mal de vocês? Ou vocês já chegaram naquele nível espiritual que ninguém mais fala mal de vocês? Hã? Porque de mim falam mal para o chuchu, de vez em quando. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Quando alguém fala mal de você, o que você sente? Você fica feliz? Você fica pulando de alegria, glória a Deus, estão falando mal de mim, é assim que você faz? Não. O que você sente quando alguém fala mal de você? Bom, você se defende, você questiona, murmura, reclama, queixa-se. Quem está se defendendo tem o que no coração, irmãos? Dor, mágoa, ranço, autojustiça. Sabe o que Deus está falando para Jó? Meu filho, você quer ser restaurado? Saia desta arena da autodefesa e entre na brecha da intercessão. Comece a orar por esses homens que estão acusando você. Comece a interceder por esses homens que estão chamando você de louco, de ladrão, de adulto. Ore por eles, ore por eles, ore por eles, ore por eles, meu filho, ore por eles, porque você não pode orar por alguém e ter mágoa dele ao mesmo tempo. Ore por eles, e na medida que você for orar por eles, eu vou restaurar a sua sorte. Sabe o que Deus fez? Deus restaurou as 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó. As 5 áreas. Primeira área que Deus restaurou foi a saúde dele. Confira o versículo 16. Jó passou a ter 140 anos. Dali para frente, eu acho que não ficou nem cicatriz nem sequela. E ele viu os filhos dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Eu quero dizer para você nesta noite que o Deus da cura está aqui. Eu quero dizer para você nesta noite que o Jeová Rafa está entre nós. Eu quero dizer para você nesta noite que a última palavra não é da medicina, não é da ciência, é do Deus vivo. Ele pode curar, ainda que a medicina diga que não tem jeito, não tem cura, não tem solução. Se Deus quiser, tem jeito. Ele quem dá vida, é Ele quem tira a vida. Segunda área que Deus restaurou foram as finanças. Olha comigo o versículo 10, parte B. Deus restitui em dobro. E o versículo 12. Se você conferir comigo o capítulo 1, versículo 3, com o capítulo 42, versículo 12, você notará que Deus devolveu em dobro, literalmente em dobro, o que ele tinha. Se ele já era o mais rico, agora ele é duplamente o mais rico. Então eu quero dizer para você nesta noite, que o Deus da restituição está aqui. Aquele empresário que quebrou, aquele comerciante que fechou sua porta, aquele homem que fechou seu restaurante, aquele comerciante que não conseguiu pagar o seu aluguel, ou os seus funcionários, que ele fechou as suas portas, aquele empregado que perdeu o seu trabalho. Eu quero dizer que Deus está aqui nesta noite, e Ele é poderoso para restaurar a sua vida financeira, para reconstruir o seu universo financeiro, e restituir a você o que você perdeu.
A terceira área que Deus restaurou, confira comigo o versículo 8, por as amizades. Eu acho impressionante, porque Deus vai dizer para os amigos de Jó o seguinte: vocês sabem aquele camarada que vocês criticaram? Aquele Jó? Pois é, aquele homem que vocês criticaram é mais justo que vocês. Então vocês vão ter que ir naquele homem para Jó orar por vocês. Eu vou escutar a oração do Jó que vocês criticaram, para restaurar vocês. E aí eles tiveram que ir lá em Jó, o homem que eles disseram que era ladrão, o homem que eles disseram que era adúltero, o homem que eles disseram que tinha roubado os órfãos das viúvas, o homem que eles disseram que era louco. Ô Jó, você pode orar pela gente? Sabe o que Deus está fazendo aqui, irmãos? Honrando Jó. Honrando Jó. Então eu vou lhe dizer uma frase agora. Se você esquecer tudo que eu falei, mas lembrar dessa frase, eu me dou por satisfeito. Me dou por satisfeito. E a frase é esta: cuida bem da tua piedade, e Deus cuidará da tua reputação. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, Deus defende você. Quando você anda com Deus, quem criticou você vai ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. A quarta área que Deus restaurou foi o casamento. É curioso que Deus não fala sobre o casamento de Jó aqui. Porque se ele tivesse casado com outra mulher, obviamente estaria escrito aí. Como Deus não falou, então o casamento foi restaurado com a mesma mulher. Agora, eu só gostaria de pensar um pouquinho com vocês com a cabeça de um brasileiro agora. Imagine se Jó fosse brasileiro. Só um pouquinho comigo. Quando ele estava numa magrela, a mulher disse assim: morre, homem, morre! Mas morre logo! Agora o Jó está curado, riquíssimo, no topo da pirâmide. O que vocês acham que ele falaria para ela? Morre, mulher, morre, morre! A fila andou, minha filha, a fila andou, estou noutra. Só que não foi assim, não. Deus pegou os cacos e fez um vaso novo. Deus é poderoso para curar o coração da mágoa, dos ressentimentos, trazer perdão, trazer cura emocional e fazer uma linda história de restauração. Porque o vinho que Jesus transforma é o vinho de melhor qualidade. Há pouco tempo uma mulher me procurou. Me procurou, pastor, para me dar um aviso, um recado. E chegou brava. Falou: pastor, eu vim aqui para dizer para o senhor que eu estou me divorciando. Falei: como? Eu estou me divorciando. E eu perguntei: mas por que, minha filha? Ela me fuzilou com um olhar e disse assim: secou. Secou. Está claro ou precisa botar legenda? Eu perguntei: mas secou, filha? Oh, mas se secou, tem esperança. Você não leu lá na Bíblia que a vara seca de Arão floresceu? Pois Jesus faz florescer o que está seco no seu coração. Ele falou: pastor, o senhor endoidou, o senhor não está me entendendo. Eu estou falando para o senhor que morreu. Está claro, morreu. Falei: morreu, minha filha? Ué, mas se morreu, tem esperança. Você não leu lá na Bíblia que Jesus ressuscita os mortos? Pois ressuscita esse sentimento que morreu no seu coração. Ô pastor, o senhor está querendo me criar confusão. Eu estou falando para o senhor que acabou. Acabou, não tem mais nada, entendeu agora? Acabou, não tem mais nada. Falei: então acabou, filho, não tem mais nada? Pois então tem esperança? Você não leu na Bíblia que Deus chama a existência as coisas que não existem? Pois Ele pode chamar a existência o que não tem mais aí no seu coração. Você não vai divorciar essa semana não, você vai orar comigo. A semana que vem você volta aqui, nós vamos conversar. Passou uma semana, a mulher voltou. Falei: pastor, acabou a vontade de divorciar. Deus está curando meu coração, eu estou investindo no meu casamento e Deus está restaurando a nossa vida conjugal.
Quer dizer para você, querido, que para Deus não há impossíveis, para Deus não tem causa perdida, Ele tudo pode. Mas a quinta e última área que Deus restaurou foram os filhos. Se você notar no capítulo 1, versículo 2, Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Se você olhar no 42, 13, Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas. Com um detalhe, as filhas dele eram as moças mais bonitas da região. Mas talvez você pergunte, bom, mas então não foi em dobro. Porque se ele tinha 10 filhos antes, quanto ele deveria ter agora? 20. Mas vamos entender uma coisa. Às vezes nós crentes usamos uma expressão que não deveria ser usada por nós. Nessa pandemia é muito comum se usar. Fulano de tal perdeu o pai, fulano de tal perdeu a mãe, fulano de tal perdeu o filho. Deixa eu dizer algo a vocês. À luz da Bíblia, quando alguém da nossa família, convertido a Cristo, morre, nós não perdemos essa pessoa. Você perde alguém quando você não sabe onde ela está, com quem ela está. Um pai voltava do cemitério depois de sepultar o seu filho único. Um amigo, não podendo chegar na hora do sepultamento, chega atrasado e encontra o pai voltando para casa. Ele vai lá dar um abraço no seu amigo e disse: meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. O pai, com o rosto cheio de lágrimas, disse: não, eu não perdi o meu filho. Eu sei onde está meu filho. Eu sei com quem está meu filho. O meu filho está com Jesus. Meu filho está no céu. Eu não perdi o meu filho. Jó agora tem 10 filhos no céu. Jó agora tem 10 filhos na terra. Deus restaurou e restaurou completamente. Este é o seu Deus. Este é o nosso Deus. Satanás tinha uma intenção. Sabe qual era a intenção de Satanás? Colocar Jó longe de Deus. Sabe o que conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê, meus irmãos? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. A Ele a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente. Amém.